Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos agora no 9º vídeo sobre o assunto da Santíssima Trindade. Nós sabemos que é impossível qualquer ser humano na Terra tentar explicar este grande mistério. Mas o que nos foi revelado, nós estamos ensinando a você. E está nas Sagradas Escrituras, alguns fatos, alguns textos e versículos da Bíblia que falam a respeito de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós temos uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Ele teve muitas visões e revelações do futuro e escreveu este livro que se chama Apocalipse, e significa a revelação de Jesus Cristo, revelação de Deus aos seres humanos, às igrejas. Então, aqui no capítulo 4, ele começa assim: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. E um trono estava posto no céu. Alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônico. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante à aparência da esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 anciãos, 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao límpido cristal. E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás, repletos de olhos. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um touro, o terceiro a um rosto de homem, o quarto ao rosto de uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro dessas asas estavam cheios de olhos. Não descansavam, nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dele. Prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor nosso Deus de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Irmãos, aqui neste capítulo, o apóstolo João, quem ele viu? Deus. Ele teve a visão da glória de Deus, da majestade de Deus. Ele teve a visão da corte celeste, onde tem 24 anciãos, miríades de milhares de anjos, um piso como cristal límpido, lindo. E ele viu Deus, um trono. Foi isso que ele viu. Um trono e Deus sentado sobre esse trono. 4 seres viventes, não sabemos se eram 4 querubins, mas eles eram revestidos com asas, 6 asas, que cobriam o corpo e com elas batiam as asas. Esses querubins, esses 4, tinham uma aparência e eles eram repletos de olhos, diz João, repletos de olhos por dentro e por fora. Estavam em volta do trono. E depois os anciãos. E depois dos anciões, milhares e de miríades de milhares de anjos. Todos cantavam glória, louvor e adoravam a Deus. E diz que esse Deus era semelhante a jaspe, uma pedra preciosa, vermelha, jaspe, sardônico. E como uma esmeralda, um arco-íris como uma esmeralda. Algo assim sobrenatural. É o que ele descreve, mas
são palavras, e a glória de Deus, ela é muito grande. A glória de Deus, ela é fora de todo o comum, meus irmãos. Porém, no capítulo 5, tem mais uma revelação. E eu quero ler para você, porque no capítulo 4, João está falando de Deus Pai. Certo? Deus Pai. E ali ele diz que esse Deus foi que criou todas as coisas e pela sua vontade foram criadas. Agora vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 vai falar de mais alguém. E esse alguém é do Filho. E o que acontece ali? Vou ler para você. Vi na mão direita do que estava sentado no trono, isto é, Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, um rolo estava selado com 7 selos. Estava na mão direita de Deus. Vi também um anjo forte, bradando com voz forte: quem é digno de abrir este livro e de romper estes 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler o livro, e nem de olhar para ele. Ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, foi capaz de nem olhar para o livro que estava na mão de Deus, quanto mais abrir aquele selo. Não havia ninguém, nem nos céus e nem na terra, nem embaixo da terra, em lugar nenhum. Um livro de revelação que está na mão de Deus, revelação do futuro da humanidade, revelação em mistérios que serão escritos e proclamados às igrejas. É o livro do Apocalipse. Então, os demais capítulos que vão surgir aqui no livro do Apocalipse, foi escrito, são revelações deste livro que foram abertos. E por quem foram abertos? Aqui ele diz, versículo 5, todavia um dos anciãos disse, daquela corte dos 24 anciãos, um deles disse a João, não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Quem é esse descendente de Davi? Quem é essa raiz de Jessé? O leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, o Filho de Maria. Jesus, o Messias. Ele venceu como? Ele venceu pagando o preço na morte de cruz, lá no Gólgota, no Caveira, Monte Caveira, lá em Jerusalém, fora dos muros. Ele venceu dessa forma, através de seu sacrifício. Ofereceu a sua vida em sacrifício para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que deseja e quer ser salvo, ser herdeiro do reino de Deus, todo aquele que quer se tornar um filho de Deus, filho, porque toda a humanidade somos criaturas, mas quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Muitos são filhos do diabo, porque fazem a vontade do diabo. Então não são filhos de Deus. São filhos de um pai e de uma mãe, humanos. Mas no comportamento, na conduta, nas suas obras e suas palavras, são filhos do diabo. Isso é o que nos revela os evangelhos, a palavra de Deus, o Novo Testamento. E se tornam filhos de Deus quando se convertem, quando abandonam os maus caminhos, recebem Jesus Cristo na sua vida, são batizados no Espírito. Então eles nascem de novo e têm essa honra, essa glória de se tornar filhos de Deus, como João, o apóstolo, disse numa das suas cartas. Que honra, que glória de nos ter, de ser chamado filhos de Deus. Nós, filhos de Deus, os que nasceram de novo. E Jesus, então, é esse, o leão da tribo de Judá. Continuando no versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes,
E entre os anciões, em pé, um cordeiro como que havendo sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esse Jesus, o Messias, é esse cordeiro. Esse é o Jesus Cristo que está ali diante de Deus. Ele morreu, ressuscitou e foi levado à presença do Deus Todo-Poderoso. Então, tem essa diferença. Deus Pai e agora quem está encaminhado e diante do trono de Deus para abrir esses livros. Quem teve esse direito, essa honra de pegar este livro e abrir este selo? Jesus Cristo, porque ele deu sua vida. Ele foi crucificado e ressuscitou. Está diante de Deus. Então esse é o Filho de Deus. Esse Jesus, ele não é o Pai que está lá no trono. Esse é o Jesus, filho de Maria. Esse é o Jesus descendente de Davi. Esse é o Jesus humano. Mas ao mesmo tempo, ele tem em seu espírito, em seu caráter, a natureza divina do Pai. Como nós já vemos e já estudamos nos textos da Bíblia anterior, nos vídeos anteriores, nessa lista de vídeos que nós gravamos, existe muito mais informações na Bíblia inteira até. Nós pegamos alguns importantes textos da Bíblia e versículos para descomplicar e tirar a dúvida de muita gente que pensa que Deus Pai é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Pai. Ele é um só, é o mesmo. Não. Aí você está vendo no capítulo 4 que o apóstolo João, ele está falando de Deus. Ele viu Deus. Ele não viu Jesus Cristo. Ele não viu outro trono. Ele só viu um, Deus, que ele descreve no capítulo 4. Mas no capítulo 5, ele vê quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele está se dirigindo a Deus. E ali ele vai receber um trono e uma glória, riqueza, honra, poder. É o que está escrito e nós vamos relatar isso para você. Para que você entenda essa diferença, porque existe uma igreja, existem igrejas que pregam que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. É o mesmo? É o mesmo? E não é. Aqui vocês estão vendo a diferença. No capítulo 5, João está escrevendo aquilo que ele viu. João, não sou eu. Não é nenhum profeta ou qualquer pessoa que está falando. É o próprio João. Ele viu isso. Foi arrebatado em espírito naquela época. Continuando esse texto, irmãos, que é tão importante, o que diz aqui, no versículo 7, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Jesus Cristo pegou este livro da mão do Pai. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, se prostraram diante de Jesus Cristo para adorar. Tendo eles cada um uma harpa na mão, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um novo cântico dizendo, novo cântico, presta atenção, digno és de tomar o livro, Jesus Cristo, o Cordeiro, Jesus Cristo, de abrir os 7 selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Com seu sangue, a preço de seu sacrifício. Olha, para nosso Deus, e fizeste um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões. O número dele era milhões de milhares, proclamando com grande voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. Os anciões prostravam-se e adoravam. Vamos continuar no 10º vídeo, explicando para você, ensinando a respeito desse texto que você acabou de ouvir.